Pessoal, vamos a mais uma aula de biologia e hoje nós vamos trabalhar com a segunda lei de Mendel, tá? O que diz a segunda lei de Mendel? Os fatores para duas ou mais características, elas são transmitidas para os gametas de modo totalmente independente. E o importante, quando nós falarmos sobre a lei de Mendel, é você saber que essas características, elas estão em cromossomos diferentes. Então, elas são características diferentes, elas podem aparecer de maneira unida, né, na formação do indivíduo, porém, elas são lançadas nos gametas de maneira totalmente aleatória. Então, é interessante você compreender e associar essa segunda lei de Mendel com a primeira. Aqui nós temos uma e outra característica. Lá nós tínhamos uma ou outra característica, tá? Então, é importante você saber essa diferencinha básica. Entre esses dois componentes. Aqui você pode perceber que nos cromossomos, deixa eu pegar aqui para que você possa verificar direitinho. Nós temos aqui um cromossomo, a mesma característica representada pelos genes azão-azinho, e outro cromossomo representando outra característica representada pelas letrinhas Bzinho e Bzinho. Então, assim, ó, válida para genes que se encontram em diferentes pares de cromossomos. Então, nós temos uma célula com vários tipos de cromossomos e está aqui representando dois tipos de características. Depois do processo da meiose, esses genes, eles se separam nos gametas de maneira aleatória e diferenciada, onde nós teremos diversas possibilidades de formação, ok? O que é mesmo? Vamos entender melhor isso aí? Não tem muito segredo, gente. É realmente isso. Lá na primeira lei, nós tínhamos uma. Aqui nós temos mais de uma característica. Essas características são iguais? Não, elas não são iguais. Elas são diferentes e em cromossomos diferentes. Não tem segredo, tá? É aí que a matemática entra. Nós temos uma regrinha, porque nós vamos ter diferentes tipos de gametas, muitos gametas, e às vezes não tem tempo de você ficar fazendo as combinações. E aí o que acontece? Para saber o número de gametas, basta você pegar 2, que representa o número de gametas, elevado a n, com o número de pares de genes heterozigotos em jogo. Ou seja, é aquilo que você está observando naquele momento, na sua situação problema. Vamos verificar uma situação aqui. Você quer ver como é fácil? Quer sim. Né? Para que eu perguntei? Você deve ter respondido, não, quero ver não. Quer ver sim. Então, nós temos aqui a seguinte situação. Olha só. O indivíduo, ele tem o seguinte genótipo. Azão-azinho, Bzinho-Bzinho, Czão-Czinho, Dzão-Dzinho, Ezinho-Ezinho. Azão-azinho, é heterozigoto ou homozigoto? Heterozigoto. Nós não temos genes diferentes? Se tem genes diferentes, logo é heterozigoto. Bzinho-Bzinho. Nós temos genes iguais. Se são genes iguais, eles são homozigotos. E aqui, diferentes, heterozigotos. Aqui, diferentes, heterozigotos. Aqui, iguais, homozigotos. Então, nós temos aqui quantos pares de heterozigotos? 3. Contamos os pares, joga na regrinha. 2 elevado a 3, que é igual a 8. Então, nós temos 8 possibilidades de gametas diferentes. Ah, professora, isso aí não ficou legal não, hein? Beleza, não tá convencido? Pode fazer a regrinha aqui, jogar na tabelinha e fazer as associações, que você vai ver que vai dar 8 do mesmo jeito. Não tem como fugir disso. Tranquilo? Vamos, quadro de Punnett. Seguinte situação para a segunda lei de Mendel. O que Mendel fez? Ele pegou 2 tipos de ervilhas. Fez processo de autofecundação. Essas ervilhas tinham sementes amarelas e lisas, que eram dominantes. Ele já tinha feito isso lá na primeira lei de Mendel. Ele já tinha estudado essas características separadamente e já tinha percebido que as amarelas
eram dominantes e que as sementes lisas eram dominantes. As verdes e as rugosas eram características recessivas. Aí vamos pegar os genótipos possíveis para fazer o cruzamento. Aí você vai ter que fazer todas as possibilidades. Vzão com Rão, Vzão com Rzinho, Vzinho com Rão, Vzinho com Rzinho. Do outro lado, não é a mesma coisa? Olha só, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Não é a mesma coisa? Precisa de eu repetir? Não precisa. Então, simplesmente, eu coloco do outro lado os gametas que eu encontrei. Aí eu vou fazendo as associações. Vzão, Rzão com Vzão, Rzão. Beleza. Vzão, Rzão com Vzão, Rzinho. Vzão, Rzão com Rão, Rão. Olha lá. Vzão, Vzinho com Rão, Rrinho. E assim você vai. E assim você vai fazendo todas as possibilidades possíveis. Tem hora, gente, não tem como. Você tem que fazer tudo da mesma forma, tá? Ah, professor, deu quantas possibilidades aí? Como que eu tenho certeza que eu fiz certo? É só você jogar na formulazinha. 2 elevado a n. Quantos nós temos aqui? Quantos genes diferentes nós temos? 4. Então, 2 elevado a 4 dá 16. Então, nós temos 4 aqui. 4 vezes 4, 16. Vamos dar uma olhadinha aqui, só para você entender como que é. Essa primeira, sabendo que amarela e lisa é dominante, verde, rugosa é recessiva. Então, você tem essa primeira. Tem Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Amarela e lisa. Aqui, aonde tiver Vzão e Rzão, gente, é amarela e lisa. Olha aqui, amarela e lisa, amarela e lisa, amarela e lisa, amarela e lisa. Aqui, nós temos Rzinho. Então, é só amarela e rugosa. Aqui, amarela e lisa. Aqui, amarela e rugosa. Aqui, amarela e lisa. Amarela e lisa. Aqui, Vzinho é o quê? Verde. Só que é verde e lisa. Porque nós temos o R maiúsculo que representa dominância. Aqui, nós temos verde e lisa. Aqui, amarela e lisa. Aqui, amarela e rugosa. Verde e lisa. E aqui, verde e rugosa. E de acordo com aquilo que for perguntado para você, aí você pega e coloca a resposta. Ah, quantos verde rugoso que tem? Quantos amarelo e liso que tem? Tá? Aí é só você colocar. Agora foi só para ensinar você a fazer o cruzamento, tranquilo? Entendeu? Se não entendeu, já sabe, né? Só chamar no WhatsApp e a correção. Eu tô organizando, eu acho que eu vou fazer uma correção de atividades por videochamada. O que vocês acham? Ok. Vamos trabalhar com a polialelia agora. A gente trabalhou ali com a segunda lei de Mendel, né? E agora nós vamos trabalhar com a polialelia. O que significa isso? É quando nós temos um mesmo tipo de característica, que no caso aqui é a cor do coelho, com diferentes genótipos. Então, nós temos diferentes genótipos, a mesma característica que é a pelagem do coelho, só que aqui nós temos fenótipos diferentes, né? Por causa dos genótipos diferentes, nós temos fenótipos diferentes. Então, nós temos aqui o selvagem, que é o coelho mais escuro, o chinchila, que é o acinzentado, né? Uma cinza mais claro, o Himalaia, que tem as extremidades manchadinhas, e o albino, que é totalmente branco, que tem até um olhinho vermelho. E dentro de uma ordem de dominância, nós temos esse indivíduo aqui, que é o selvagem, que domina sobre o chinchila, que domina sobre o Himalaia, que domina sobre o albino. Por isso que você pode perceber uma quantidade de genes, de genótipos, diferente para cada um deles. É de acordo com essa ordem de dominância. Vamos exercitar? Olha só. Sabendo que a pelagem dos coelhos é um caso de polialelia, marque a alternativa que indica corretamente a probabilidade de um coelho cruzar com um coelho selvagem heterozigoto para Himalaia e ter um filhote chinchila. Olha aqui, nós temos a seguinte situação.
Coelho albino. Ele é o totalmente recessivo. Então, Czinho, Czinho. Cruzar com coelho selvagem, Czão, é heterozigoto para Himalaia. Ou seja, o outro alelo é CH. Qual a possibilidade dele ter um filho chinchila? Pensa aí um pouquinho. Não sei não, hein? Será que tem possibilidade? 25%, 30%, 25%. Qual é a possibilidade? 0%? Eu não coloquei a alternativa aí, não. Mas são essas. Qual é a porcentagem? Pensa bem. Olha só. Aqui nós temos o albino, Czinho, Czinho. Nós temos aí o selvagem, heterozigoto para Himalaia. E é só você fazer o cruzamento. Primeiro com o primeiro com o segundo. Segundo com o primeiro, segundo com o segundo. O que que vai dar? Czão, Czinho. Czinho, Czinho, H, que é o Himalaia. Czão, Czinho, H. Esse primeiro aqui é o quê? Selvagem. Esse aqui, Himalaia, porque o Himalaia ele domina sobre o albino. Esse aqui, selvagem. Esse daqui, Himalaia. Tem algum chinchila? Nenhum. Ok? Então, qual que é a probabilidade? 0%. Não é isso? Fácil, né? Não é tão difícil assim, não. Você tem que prestar atenção. Ok, gente. Agora é a sua vez. Vou passar algumas atividades aí para vocês. E vocês vão tentar fazer essas atividades com base na segunda lei de Mendel e na polialelia, ok? Qualquer coisa, já sabe, é só me chamar e tirar as dúvidas. Ok? Beijinho. Tchau, tchau para vocês. Até a próxima.